E eu queria que agora você se desconectasse de todo tipo de distração. E que você atentasse os seus ouvidos, os seus olhos e o teu coração para Deus. Ainda dá tempo de você compartilhar essa pregação com alguém. Essa celebração com alguém. E eu queria que você não deixasse de receber nada do que Deus vai fazer e vai derramar sobre a tua vida. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje nós celebramos, de fato, um momento que trouxe o acontecimento mais impactante da história. Foi o maior momento, foi o ápice da história da humanidade. E não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. E quando ele fez isso, ele mudou para sempre a história de todos que se colocaram no caminho dele. Ah, queridos, a humanidade nunca mais foi a mesma desde que a Páscoa aconteceu. Hoje, eu e você não precisamos mais viver marcados pelas dores do passado. Não precisamos mais viver preocupados com as incertezas do presente. Porque o nosso coração é tomado de uma expectativa, de um destino glorioso no futuro. Porque é essa a promessa da Páscoa, é essa a realidade da Páscoa. Sabe, queridos, para quem entende de fato o verdadeiro significado da Páscoa, entende que ela significa recomeço. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, a mensagem que ele deixa para mim e para você é que para qualquer pessoa é possível recomeçar. É possível começar um novo ciclo. Porque a Páscoa é um sinal do céu. A Páscoa é Deus em nós e por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, isso é muito poderoso. A Páscoa é uma festa que começou a ser celebrada a partir do momento que o povo de Israel foi liberto de uma escravidão de 430 anos no Egito. Deus envia pragas. Na última dessas pragas, ele envia o anjo da morte. Antes de enviar, ele dá uma ordem para o seu povo. Ele diz, olha, matem um cordeiro perfeito e coloquem o sangue dele diante dos umbrais de suas portas. E quando o anjo passar, ele não vai entrar na casa de vocês. A partir daquele momento, Faraó diz, eu vou deixar o povo ir. E o povo de Deus é liberto de 430 anos de escravidão. Sabe qual é a verdade? Quando Jesus veio, ele não trouxe libertação somente da escravidão do Egito, mas ele também nos liberta da escravidão das nossas emoções. A Páscoa é libertação da escravidão dos nossos traumas, da escravidão dos nossos medos, da escravidão das lutas emocionais que muitos vivem. A Páscoa sinaliza milagre, ela sinaliza libertação, ela sinaliza salvação. Ei, hoje é domingo de Páscoa. E tudo isso que aconteceu há 2000 anos atrás, pode acontecer sobre a tua vida hoje. Mas, queridos, sabe qual é a verdade? Muito se fala sobre a sexta-feira da morte. Muito se fala também sobre o domingo da ressurreição. Mas hoje eu quero falar sobre o silêncio do sábado. Eu quero falar sobre aquilo que ninguém fala. Eu quero falar sobre aquilo que ninguém entende. Porque a sexta-feira da morte, de sofrimento e de dor, você bem conhece essa história. Em poucas horas, Jesus, ele é injustamente acusado e preso. Em poucas horas, Jesus é traído pelos seus. Ele é rejeitado por um de seus mais próximos discípulos. Em poucas horas, Jesus é agredido verbalmente, é agredido moralmente, é agredido de maneira verbal também. Jesus é humilhado em público. Jesus é açoitado. Batem nele com tiras de couro, nas suas pontas com ossos que perfuravam a sua carne, que destruíam o seu equilíbrio interno. Queridos, debocharam de Jesus, escolheram um assassino em detrimento de escolherem Jesus. Mas sabe o que foi pior? Chega um tempo dessa crucificação, que Jesus olha para os céus e ele diz,
Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai deixou Jesus sozinho. Sabe, queridos, muito se fala sobre esse dia de dor. Sabe o que é interessante? Eu creio que muitos que estavam ali assistindo a crucificação de Jesus disseram: meu Deus, mas tudo dá errado para esse homem. Será que ele é mesmo filho de Deus? Tudo está dando errado para ele. Mas sabe qual era a verdade? Todo aquele sofrimento estava cooperando para um propósito maior que se cumpriria o terceiro dia. E de repente tem gente me ouvindo agora que também está achando que tudo está dando errado na vida. Ou que muita coisa está dando errado na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Depois da sexta-feira da morte e do sábado da incerteza, veio o domingo do milagre, veio o domingo da ressurreição. Então você não precisa viver marcado pelas dores da sexta-feira, mas você pode encher o teu coração de expectativa, porque uma hora o poder da ressurreição toma a tua vida e muda a tua história. Você precisa entender isso. Essa foi a sexta-feira. Sabe qual foi a mensagem da sexta-feira? Verdadeiramente o salário do pecado é a morte. Porque não foram os cravos de 18 centímetros ou os soldados que mantiveram Jesus preso naquela cruz, mas foi o meu e seu pecado. Foi a nossa inveja, a nossa mentira, o adultério, foi a inconstância espiritual que fez com que Jesus permanecesse fincado naquela cruz até o final. Não foi o diabo, não foram os soldados, não foram os políticos, mas fomos eu e você que matamos Jesus. Essa é a verdade. E é por isso que a sexta-feira nos ensina que se não largarmos o pecado, nossa vida nunca terá o brilho de Jesus. Por isso, é noite também de arrependimento de pecados, para que o brilho do perdão e da glória de Deus tome a nossa vida. Sabe, queridos, a sexta-feira também representa a morte, porque Judas morreu. Judas se enforcou e tirou sua própria vida. Ele fez isso porque não conseguiu lidar com o fato de ter traído Jesus. Um outro homem poderia ter tido o mesmo fim, Pedro. Pedro nega Jesus, mas existiu uma diferença na postura dos dois. Sabe qual foi? Judas foi se aconselhar com gente que não tinha relacionamento com Jesus. Eles chegaram para ele e disseram: ó, é problema teu, se vira. Mas Pedro, ele foi até os discípulos, seus irmãos e seus amigos, que disseram para ele: cara, a gente também falha, mas a gente pode recomeçar. Sabe, querido, eu aprendo nesse momento que a nossa vida com Jesus também depende de com quem a gente se aconselha e quem a gente está perto. Deixa eu falar uma coisa para você que está afastado da igreja. Chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você se comprometer novamente, não somente com Deus, mas também com a tua igreja. Porque longe da igreja, longe do corpo, você não tem a proteção e o cuidado de Jesus. E é nesse lugar que a Bíblia vai dizer, na comunhão dos santos, que o Senhor ordena a bênção. Tem favores de Deus sobre a tua vida que só vão acontecer quando você retomar a tua comunhão com Deus. E se você está entendendo isso, você diz eu estou nos comentários, porque isso é importante demais para você. Isso é importante demais. Mas a minha pergunta é, será que essa realidade de sexta-feira é a tua realidade de hoje? Será que a tua realidade de hoje é de dor, de sofrimento? Sabe, queridos, tem gente que está parado na sexta-feira da morte há meses e até mesmo anos. Está parado na morte das emoções, na morte do casamento, na morte da carreira, na morte do ministério e até mesmo dos sonhos. Agora entenda uma coisa comigo, eu consigo compreender o desespero daqueles homens e mulheres que viam Jesus morto naquela cruz. Eu consigo entender perfeitamente porque a ressurreição não tinha acontecido. Mas, querido, na minha vida e na sua vida eu não entendo. Sabe por quê? Porque o domingo da ressurreição já aconteceu. Então por que você ainda está parado na sexta-feira da morte? Por que você ainda está parado nos traumas da vida? Por que você ainda está paralisado nas prisões da alma? Tem gente até hoje presa a um casamento que terminou mal.
Há um investimento que não deu certo. Há uma frustração que não teve no ministério. Deixa eu falar uma coisa. Toma posse da ressurreição que já aconteceu. Vira a página. Sai da sexta. Sai do sábado e vive o domingo. Hoje é dia de você viver o poder da ressurreição. Mas, queridos, muito se fala sobre a sexta-feira. Muito também se fala sobre o domingo da ressurreição. Aquele dia histórico em que a terra tremeu, em que um anjo apareceu, em que Jesus ressuscitou, em que o milagre aconteceu. Queridos, quantas pessoas falam sobre isso? Mateus 28 vai contar sobre duas mulheres, Marta e Maria, que chegaram no túmulo de Jesus. E quando elas se aproximam do túmulo de Jesus, um anjo aparece, um terremoto acontece, a porta do túmulo é aberta. Ele chega para elas e pergunta: vem cá, vocês vieram procurar Jesus? E elas dizem: é. Ele fala: ele não está aqui. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Sabe qual foi o maior erro daquelas duas mulheres? Elas foram procurar Jesus onde ele não estava. Elas foram procurar Jesus onde ele não estava. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Não cometa o mesmo erro. Muitas pessoas têm procurado Jesus aonde ele não está. Jesus não está na morte, Jesus não está na dor, Ele não está no sofrimento. Jesus repousa no poder da ressurreição. Jesus repousa na vitória, nos novos sonhos, na possibilidade de recomeçar e numa nova história, num novo ciclo. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Queridos, Jesus não está na Covid-19, Jesus está na vitória sobre esse vírus. Esse é o Jesus a quem servimos, e esse é o Jesus que no terceiro dia ressuscitou. Aquelas mulheres já sabiam que Jesus iria ressuscitar, porque ele já havia falado para elas, mas elas não entenderam. Elas pensaram que essa ressurreição não seria literal, talvez ela aconteceria no coração, e é por isso que elas foram ali cultuar um túmulo, e não cultuar a ressurreição. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que tem muita gente que cultua a religião, cultua a liturgia, mas ainda não conhece o poder da ressurreição. Tem gente que crê nos dogmas, mas não conseguem crer no poder da ressurreição. E por isso estão há meses e até mesmo anos na igreja, mas suas vidas ainda não desfrutam desse poder libertador e empoderador. Ainda não vivem a alegria da salvação como poderiam. Ainda não tiveram suas vidas transformadas. E ainda não vivem o melhor de Deus. Queridos, não faça como aquelas mulheres. Não podemos buscar qualquer coisa aonde Jesus não está. E quando eu falo sobre isso, eu vejo que tem muita gente, até mesmo na igreja, que vive como aquelas mulheres, como se Jesus ainda estivesse morto. Como se Jesus ainda estivesse derrotado naquele túmulo. Andam cabisbaixos, chateados, incomodados, frustrados. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus não está na sua dor, Ele não está na sua agonia, Ele não está na tua incerteza, Ele não está na tua insatisfação. Jesus está no poder da ressurreição, Jesus está no tempo da vitória, Jesus está na manifestação da glória dos céus. É nesse lugar que Jesus está. Pastor, você está dizendo que Jesus não se importa com a minha dor? Não é isso que eu estou dizendo. Jesus está aí sim, no meio da sua dor, mas Ele não está aí para assoprar a tua ferida. Ele está aí para cicatrizá-la e te levar para de uma vez por todas viver o melhor que Ele tem para você. Ah, queridos, é possível conhecer Jesus, é possível seguir Jesus e mesmo assim não desfrutar do poder da ressurreição. Não procure Jesus onde Ele não está. Queridos, se Ele deu a mim e a você a vida eterna, que é o maior presente que alguém pode receber nessa terra, o que então Ele não pode te dar? Se Ele venceu a morte, o que então Ele não pode fazer acontecer na tua vida? E é essa certeza que você precisa ter. Eu quero te encorajar nesse momento, não olhar para a sua dor ou para a sua perda como um meio de chegar para Deus e dizer: Senhor, me consola. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer somente te consolar, Ele quer derramar sobre você o poder da ressurreição, que você possa olhar para cada área da sua vida nesse momento e dizer: eu quero o poder da ressurreição, eu quero o poder da ressurreição. Ah, queridos, como que isso é poderoso.
Não procure Jesus onde Ele não está. Jesus não está no chocolate, embora seja gostoso, né? Jesus não está no bacalhau, que, meu Deus do céu, é bom demais também. Jesus não está na ornamentação que você fez aí na sua casa para esse domingo de Páscoa, embora eu não tenha nada contra isso. Mas, na verdade, Jesus está na resposta para a sua vida, para que, independente do que você estiver vivendo, você decida viver como vencedor. E o vencedor não é aquele que sempre vence ou que nunca perde, mas o vencedor é aquele que, mesmo diante da derrota, ele se levanta, ele recomeça, e diante da vitória, ele reconhece que não teria alcançado ela se não fosse a condução de Jesus. Ah, querido, em qualquer religião do mundo, se você tirar o iniciador dela, o código de ética e seus princípios permanecem vivos, mas o cristianismo não. Se você tirar Jesus, você tira a ressurreição, e se você tira a ressurreição, você tira tudo. Que nessa noite você possa entender que o poder da ressurreição já está sobre a tua vida, e se não estiver, pode ser derramado hoje. Basta que você tome uma decisão. Esse é o domingo da ressurreição. E sabe qual é a mensagem que ele deixa para mim e para você? Que não há nada tão perdido que não possa ser encontrado. Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Não há problema tão difícil que não possa ser resolvido. Porque nem a morte foi capaz de vencer o poder da ressurreição. Mas eu não quero focar na sexta-feira da morte e também não quero focar no domingo da ressurreição. Eu quero falar sobre o silêncio do sábado. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículos de 62 a 66. Mateus 27, de 62 a 66. Eu não vou ler agora, mas eu quero que você já deixe sua Bíblia aberta. Pastor, por que falar sobre o sábado do silêncio? Porque na sexta-feira, a coisa está feia, todo mundo sabe, irmão. O cenário é desesperador. O cenário é de morte, é de pecado, é de injustiça, é de traição. O cenário é de desespero. Ninguém tem dúvida disso. No domingo da ressurreição, o cenário é de vitória. O cenário é de conquista. A melhor notícia da história foi declarada sobre toda a humanidade. Agora, irmão, no sábado, ninguém sabe se está bem ou está mal. No sábado, a realidade é de silêncio. A realidade é de incerteza. Ninguém sabe se as coisas vão piorar ou se vão melhorar. Ninguém sabe o que vai acontecer no domingo. Ninguém sabe o que vai acontecer, queridos, e esse desespero neutro é algo que, sem dúvida alguma, tirou a paz de muita gente. Para o inferno, o silêncio era som de vitória. O mal pensava ter vencido, mas não tinha certeza. Os religiosos celebravam a morte de Jesus, mas temiam que a ressurreição de fato acontecesse. Sabe, queridos, os discípulos se escondiam, se sentiam abandonados, sem rumo, e choravam a morte de Jesus. Já a multidão não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas lá nos altos céus, e dentro daquele sepulcro, tudo estava no mais perfeito controle. Tudo estava acontecendo conforme a permissão e a condução do Senhor da história. Sabe, queridos, o silêncio do sábado também é representado por não haver nenhuma movimentação visível de Deus. Talvez hoje seja um sábado de silêncio para você. Você não consegue ver a movimentação de Deus em certas questões da tua vida. E isso está levando você a um tempo de incerteza. Você não sabe se a coisa vai melhorar ou se a coisa vai piorar. Sabe, queridos, as pessoas pensavam que se não havia movimentação visível, então Jesus estava de fato morto e ele não voltaria. E o sábado, na lei judaica, é o Shabbat, que tinha como princípio descansar.
O sábado era um dia de descanso para os homens, mas era um dia de trabalho para Deus. Deixa eu falar uma coisa, não é porque você não está vendo Deus se movimentando que Ele esteja parado. Mas Ele está esperando você descansar para que Ele possa fazer a parte dele sobre a tua vida. O silêncio do sábado é uma realidade. Talvez você esteja vivendo ele hoje. Um tempo de incertezas, mas nos altos céus, tudo permanece sob o controle do Salvador. E é muito simples entender esse silêncio do sábado hoje. Porque não é isso que nós estamos vivendo no mundo? Nós estamos em meio a uma pandemia. E essa pandemia não respeitou credo, não respeitou extrato social, não respeitou condição econômica e muito menos social. Ela atingiu a todos. Queridos, sem dúvida alguma nós estamos num tempo de silêncio. Ah, pastor, mas todo mundo fala alguma coisa. Todo mundo fala uma coisa, mas ninguém consegue confiar em nada, sim ou não? Ninguém sabe qual é o melhor caminho a seguir. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa semana no nosso país. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um mês na nossa nação. Esse é o silêncio. Esse é o silêncio que nós vivemos. Não sabemos se o sol vai brilhar ou se a escuridão vai tomar a nossa nação. É isso que é a realidade da maioria das pessoas que enfrenta essa pandemia. Mas eu vejo 4 grupos nessa crise. O primeiro grupo é daqueles que foram afetados na saúde. O segundo grupo é daqueles que foram afetados nas finanças. O terceiro grupo é composto por aqueles que foram afetados ao mesmo tempo na saúde e nas finanças. E o terceiro grupo é composto daqueles que não foram afetados na saúde, não foram afetados nas finanças, estão isolados como todos na sua casa. Parece que essa crise não atingiu com tanta profundidade a vida deles ainda, mas eles não têm certeza de como será daqui para frente. Ninguém sabe como será daqui para frente. Ninguém sabe se a situação ou a condição vai permanecer assim, vai melhorar ou vai piorar. E era assim naquele sábado, depois da sexta-feira de morte e antes do domingo da ressurreição. Mas sabe qual é a verdade que eu aprendo nesse texto, irmãos? No sábado, só conseguiu viver ele do jeito certo aqueles que entenderam que a ordem de Deus é descansar. No sábado, a gente só pode fazer a nossa parte. O sábado pode ser representado por aquilo que o povo de Israel fez na primeira Páscoa, quando eles tinham como responsabilidade matar um cordeiro e aspergir o seu sangue nos umbrais da porta. Era só isso que eles podiam fazer. Eles não podiam impedir o anjo de entrar fechando a porta. Eles não podiam impedir o anjo da morte de entrar dizendo não entre. Mas eles podiam impedir fazendo a parte deles e confiar que Deus faria dele. E deixa eu falar uma coisa. Você só tem que fazer nesse momento de sábado aquilo que só você pode fazer. De repente o que você pode fazer nesse momento é se submeter às ordens do governo. O que você pode fazer nesse momento é passar tempo com a sua família. É investir no teu tempo com Deus. O que você pode fazer nesse momento é resolver certas pendências na sua casa, é brincar com o seu filho, talvez fazer alguns cursos, talvez criar novas estratégias para o teu negócio, sem dúvida alguma. Mas sabe qual é a principal questão que você precisa fazer? Você precisa descansar em Deus. Você precisa confiar nele, porque existe um Salvador trabalhando por cada um de nós. Olha o que o Salmo 127:2 vai dizer: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Deixa eu te falar uma coisa. Chegou a hora de você entender o que é descansar no Senhor. Igreja de Cristo, chegou a hora de entender o que é descansar no Senhor. Talvez seja por isso que o cristão também enfrenta crises, porque precisa ensinar ao mundo o que é descansar em Deus. Tem uma afirmação que eu sempre trago numa conversa que alguém está ansioso. Eu falo assim: olha aqui, meu irmão, eu só me preocupo com aquilo que eu posso fazer e controlar. O que eu não posso está nas mãos de Deus. Eu só me preocupo com aquilo que as minhas mãos podem fazer.
Agora, o restante, eu deixo para aquele que somente Ele pode fazer. E Ele é Deus, Ele é Jesus, Ele é o Senhor da história. Para muita gente era incerteza no sábado, mas para Ele estava tudo certo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. O sábado é o momento que Deus precisa trabalhar. Eu lembro de um avivalista, um teólogo chamado Karl Barth. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o cristão, ele precisa segurar a Bíblia em uma de suas mãos e o jornal do dia na sua outra mão. Por quê, pastor? Para que nós não sejamos ignorantes a respeito da realidade de hoje, mas para que principalmente nós saibamos que as circunstâncias de hoje não mudam em nada a determinação de que as promessas de Deus são reais e vão se cumprir sobre a nossa vida. As adversidades do jornal do dia não roubam a certeza de que o Senhor está no controle. Querido, você pode assistir tua televisão essa semana, ok? Mas principalmente, folheie as verdades dessa palavra que determinam que a sexta-feira pode ser de morte, que o sábado pode ser de incerteza, mas que o domingo é o dia em que o poder da ressurreição toma a nossa vida, muda a nossa história e nos coloca no trilho da vitória. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Sabe, queridos, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não vim aqui para falar da Covid-19 ou dos noticiários. Eu vim aqui para falar que existe um Deus que está no controle da história, está no controle da nação e também pode estar no controle da tua vida. E sabe o que esse Deus, que impeliu muitos homens a escrever em nome dele, disse na última página desse livro? Ele disse que tudo vai acabar bem. E eu declaro sobre a tua vida que se você estiver em Deus, tudo vai acabar bem. Olha o que diz esse texto aqui. Mateus 27, de 62 a 66. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Até aqui. Eu vejo nesse texto, e eu vejo no sábado, 4 grupos distintos. O primeiro era composto pelos religiosos, os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E sabe o que eles fizeram no sábado? Eles fizeram de tudo para convencer o governador a colocar uma guarda para proteger o sepulcro em que Jesus havia sido sepultado. Qual era a justificativa? Era que os seguidores de Jesus poderiam ir ali, roubar o corpo dele e afirmar que ele havia ressuscitado. Era essa a justificativa dele. Mas sabe qual era a verdadeira justificativa? Aqueles homens tinham medo da ressurreição. Eles não entendiam a ressurreição. Eles não entendiam o que significavam. Então eles fizeram de tudo para impedir que ele acontecesse. Queridos, os religiosos sempre entendiam coisas sobrenaturais com a perspectiva natural. Eles não conseguiam discernir o que representava a ressurreição. E sabe qual é a verdade? É o mesmo que acontece hoje. Como que tem gente que engessa o agir de Deus no meio da igreja? Que reduz o agir de Deus às suas experiências denominacionais, dogmáticas e pragmáticas. E com isso, por mais que Deus possa fazer coisas novas, por mais que Deus possa realizar experiências que nunca aconteceram na história, não conseguem acreditar que de fato é Deus fazendo. Esses são os fariseus do século 21. Pessoas que não conseguem acreditar no poder da ressurreição. Aqueles homens pensavam que Jesus vinha somente como um rei político, que vinha para interferir nas coisas externas, mas eles não entendiam que a maior mudança que Jesus queria realizar era no ambiente interno do coração de cada um. Jesus queria mostrar para eles que, apesar de serem zelosos com a lei, eles estavam falhando em viver a vontade de Deus. Eles precisavam de perdão, e o próprio Jesus era o perdão que eles precisavam.
Então eles faziam de tudo para impedir a ressurreição de acontecer. Queridos, você sabe aquelas pessoas que não gostam que suas falhas sejam reveladas porque não querem aceitar que são falhas? É gente que impede o poder da ressurreição de acontecer. É gente que impede Deus de interferir na sua história. Esse acontecimento me lembra que muitos se escondem nos seus muitos anos de vida eclesiástica para dizer que Deus não pode agir de maneira diferente hoje. Isso também me lembra que muitos já tiveram acesso à verdadeira mensagem da Páscoa, mas mesmo assim querem fazer de tudo para não acreditar nela. Fazem de tudo para esconder a verdade, para rejeitá-la e não aplicá-la em sua vida. Quem pensa assim, no mínimo é sem noção. No mínimo não consegue entender o que isso significa. No mínimo, você que pensa assim, ignora Deus, você rejeita Deus, você não reconhece que é falho e que carece do perdão de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não conseguiremos passar por essa vida da maneira certa. Ainda que você não reconheça, foi Deus que colocou esse pão na tua mesa. Ainda que você não reconheça, foi Ele que te permitiu ter a oportunidade de ter essa roupa que você está vestindo hoje. Ainda que você não reconheça, Ele te ama, Ele te cerca e de alguma maneira Ele te conectou com esse culto. E está se revelando a você. Mas existe um segundo grupo que eu vejo nesse texto, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, no capítulo anterior, vai dizer que quando Jesus é preso, eles fugiram, abandonaram ele e correram como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não tinham um rumo. Eu imagino que cada discípulo correu para um lado, porque não sabia para onde ir. E a vida sem Jesus é assim, a gente não sabe para onde ir. E eles estavam em suas casas. Alguns podem dizer que eles estavam ali porque respeitavam o sábado judaico, mas a verdade é que eles estavam ali porque estavam com medo, porque estavam se escondendo. Eles estavam chorando a morte de Jesus, principalmente porque eles não tinham entendido que Jesus de fato haveria de ressuscitar. Agora pensa comigo, esses homens largaram tudo para seguir Jesus. Largaram suas casas, largaram seus empregos, largaram seus sonhos para passar anos seguindo Jesus. E de uma hora para outra, Jesus é morto. A esperança deles é tirada. A expectativa deles é adiada ou é eliminada. Irmãos, eu creio que foi muito difícil viver isso. Jesus morreu. E eles pensavam que Jesus era um Messias político, governamental, que mudaria o cenário político e econômico de Israel. Jesus até poderia fazer isso, mas não era esse o principal objetivo de Jesus. Queridos, sabe o que chama minha atenção nesse momento? Os fariseus criam na ressurreição mais do que os discípulos criam. Os discípulos se escondiam e os fariseus lutavam para impedir a ressurreição. Como que isso é possível? Tem gente, mesmo dentro da igreja, que não crê nas promessas de Jesus. Não crê no poder da ressurreição. Tem ímpio com mais fé que crente, irmão. Tem ímpio com mais temor de Deus do que crente. E eu não estou falando de ter medo de Deus, eu estou falando de confiar na condução dele. Tem crente que está sem dormir por causa da Covid-19. Tem gente que está desesperado por causa da Covid-19. Deixa eu te falar uma coisa. Na vida daquele que é de Deus, o maligno não toca. E se tocar, ele o faz porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, tem propósito nisso. Foi assim com Jó. Jó era fiel. Deus permitiu. O sofrimento chegou. Deus o honrou muitas vezes mais do que já havia honrado ele uma vez. Deixa eu te falar uma coisa. A tua vida não precisa ser conduzida pelo medo de um vírus. Mas ela precisa ser conduzida pela certeza de que o poder da ressurreição está disponível sobre a tua vida. É Ele que nos guarda. Podemos colocar uma máscara, uma luva, ficar em casa. Mas aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Essa é a promessa da palavra de Deus. Essa é a promessa da palavra de Deus. Queridos, mas ainda tem filho de Deus que não crê que se colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai acrescentar o restante. Que não crê que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, esse é o evangelho, mas ainda tem gente que se conectou com o evangelho, mas não crê de fato nele. Ah, pastor, mas eu creio. Querido, quem crê se entrega. Quem crê se engaja. Quem crê que o milagre vai acontecer, ele já ora agradecendo pelo milagre. Quem crê que o gol vai sair, ele já cruza, corre para a área para cabecear e já corre para celebrar, porque ele crê que o milagre é certo, queridos. Quem crê, rejeita o pecado e escolhe a vontade de Deus. Quem crê não fica arrumando desculpa para não viver intensamente para Deus. Ah, a minha faculdade, ah, o meu filho que é pequeno, ah, eu trabalho muito, ah, essa situação na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tinha muitas justificativas para não ir para a cruz, mas ele se apoiou em somente uma justificativa pela qual ele deveria ir. Sabe qual foi? O amor dele por mim e o amor dele por você. E você só precisa de uma justificativa para se engajar no reino, sabe qual é? É o nível do teu amor por aquele que te amou até o fim e continua te amando hoje. Mas os discípulos de Jesus não acreditaram. Mas um terceiro e penúltimo grupo era composto pela multidão e também pelo governador Pilatos. Duas características nesse grupo: alienação espiritual e indiferença, lavar as mãos. Muitos ali não entendiam nada do que Jesus representava. Pilatos faz como muitos outros fazem, lavam as mãos diante da Páscoa e decidem pela maioria. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você decide caminhar com Deus conforme Ele quer, ou você decide caminhar sem Deus conforme você quer. Não dá para em mais um domingo de Páscoa você lavar as suas mãos e decidir conforme a maioria. Você precisa decidir conforme a vontade de Deus. Queridos, tem muita gente que entende Jesus e a igreja conforme a maioria entende, conforme os amigos entendem, conforme os familiares entendem. Ah, é comércio, ah, é muita regra, ah, é muito difícil. Muitas pessoas ainda acham que podem viver como querem e que no final vai dar tudo certo. Deixa eu falar uma coisa, não existe essa coisa de que eu faço o que quero da minha vida e Deus tem que me abençoar. Não, queridos, é Deus que determina como a gente tem que se relacionar com Ele, não somos nós. E nós temos que entender isso. Outros naquela multidão viam Jesus como um milagreiro, como alguém que veio para curar o cego, para curar o coxo, para curar o enfermo, como alguém que veio para resolver um problema momentâneo. Querido, Jesus pode fazer tudo isso e Ele continua fazendo, mas sem dúvida alguma, a agenda de Jesus tem a ver com a eternidade muito mais do que tem a ver com essa terra. É por isso que Ele curava um cego e falava: olha aqui, teu maior problema não é a tua cegueira física não, mas é a tua cegueira espiritual. O teu maior problema não é que você não consegue enxergar quem está na sua frente, mas é que você não consegue perceber o quanto você está sofrendo por estar longe da vontade de Deus. Então, agora que você enxerga com seus olhos físicos, está na hora de você enxergar com seus olhos espirituais. Vá e não peques mais, para que não te suceda mal pior. Ah, queridos, mas o último grupo era composto por Deus Pai e Deus Filho. Esse grupo não estava participando do caos e da crise do momento não, queridos. Esse grupo estava nos altos céus, declarando que tudo estava sob o controle deles. Esse grupo estava trabalhando conforme eles precisavam trabalhar, para que de fato o domingo da ressurreição acontecesse. Esse último grupo sabe como que tudo vai terminar. Esse último grupo sabe que no sábado, por mais que a humanidade tentasse fazer muita coisa, o máximo que a gente consegue pela nossa força, sabe o que é? É chegar na sexta-feira da morte, irmão. Porque por mais que a gente acerte em muita coisa, se a gente errar em uma, isso já é suficiente para tirar a nossa vida do foco.
Por mais que a gente se esforce muito, a gente não é capaz de chegar no domingo da ressurreição, queridos. Porque para chegar no domingo da ressurreição, é necessário baixar a guarda, descansar em Deus e deixá-lo conduzir a nossa vida. Esse é o verdadeiro sábado que Deus espera que você viva e que Deus espera que eu viva. É essa a realidade. O sábado nos ensina que quando damos o nosso melhor e descansamos em Deus, o domingo da ressurreição acontece. O sábado também nos ensina que só encontramos segurança plena se estivermos nas mãos do Deus que venceu a morte. Será que nessa noite você quer viver o domingo da ressurreição? Será que nessa noite você quer ser tomado pelo Deus da vitória? Será que nessa noite você quer entrar ou voltar para o trilho da bênção de Deus? Só existe um caminho para você fazer isso. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu entendo o que a Páscoa representa. Eu me entrego para a tua condução. E eu quero começar uma nova história com a tua condução, Jesus. Se o teu desejo for começar uma nova vida com a condução do poder da ressurreição, que vai ativar a tua família, que vai cuidar do teu sonho profissional, que vai cuidar da tua vida emocional, que vai cuidar da tua saúde física, se hoje você deseja que o poder da ressurreição tome a tua vida, eu quero te convidar a fazer duas coisas. A primeira é repetir a oração que eu vou fazer, e a segunda é olhar para a tua tela e ver aqui à minha direita esse QR Code. Você vai pegar o teu celular, você vai escanear esse QR Code e ele vai te redirecionar para uma página onde você vai poder colocar de forma prática a tua decisão de deixar a tua vida ser conduzida por Jesus, de começar uma nova vida com a condução de Jesus. Se você está entregando ela hoje a Ele, se você está recomeçando a tua vida com Ele hoje, ou se você quiser uma oração da nossa igreja e ser encaminhado para uma célula, basta que você escaneie, entre nesse código agora, nesse QR Code, e você vai poder atestar a tua decisão, e nós vamos te encontrar, nós vamos orar por você, e nós vamos cuidar da sua vida. Mas antes, se esse é o teu desejo, faça uma oração comigo. Feche seus olhos onde você estiver. Não precisa ser em voz alta, pode ser no fundo do teu coração. Ore assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero o poder da ressurreição. Eu quero descansar no Senhor e deixar que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Eu te peço perdão pelas decisões e atitudes que tive longe da tua vontade, mas hoje eu quero começar uma nova vida com a tua condução, no nome de Jesus, amém. Se essa é a tua decisão, se conecte através desse QR Code, e que você possa comprovar a tua decisão. Depois nós vamos te procurar, nós vamos orar para você, por você, nós vamos ligar para você nessa semana. Nós vamos te conectar com a nossa família, a família Batista Atitude. E você vai poder para sempre desfrutar do poder da ressurreição. Eu quero encerrar essa celebração te lembrando de uma coisa. A nossa igreja está se reunindo em células, assim como se reunia antes da crise. Nós vamos terminar também cantando uma música, mas antes disso acontecer, eu quero te convidar a se conectar de verdade com a tua célula nessa semana. As células estão acontecendo em videoconferência, até tem célula que está presencial, mas a maioria está acontecendo em videoconferência. Se conecta com uma célula. Você que não faz parte de uma célula, decida fazer parte dela. Basta você escanear esse QR Code aí, que permanece na tela, e você vai poder se conectar com uma célula e viver uma semana poderosa, uma semana transformadora. Nós vamos terminar com uma música de celebração que determina que o poder da ressurreição tomou a nossa vida, mas antes eu quero orar pela sua vida, tá bom? Onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Jesus, nós louvamos o teu nome, porque o domingo da ressurreição chegou,
Nós não precisamos mais chorar as dores da sexta-feira da morte. Nós não precisamos mais sofrer as consequências da sexta-feira do pecado. Nós não precisamos mais sofrer as incertezas e dúvidas do sábado do silêncio. Mas agora nós podemos viver a alegria e a glória do domingo da ressurreição. E por isso, nesse momento, Santo Deus, eu te peço que o poder da ressurreição possa trazer à vida tudo aquilo que estiver morto na casa de cada pessoa conectada comigo nesse culto. Deus, traz a vida, ressuscita os sonhos, ressuscita os casamentos, ressuscita as relações de pais e filhos, ressuscita as propostas financeiras, os sonhos profissionais, ressuscita as emoções. Pai, se tem alguém conectado conosco, assolado com a Covid-19, Pai, que nesse momento todo vírus vá embora e seja substituído pelo poder da ressurreição. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós declaramos que Cristo vive entre nós, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor da glória, o nosso Jesus ressuscitou, Ele é o Senhor da história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele ressuscitou, aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus, nós te louvamos, aleluia, aleluia, aleluia.